São Luís do Maranhão ou Vasco? Manda um alô para São Luís, Nicola. É o Enac, boa. Nicola, você falou do Vasco. Sim, tô falando desde o começo da live, né? Rio Bonito do Rio de Janeiro é Vasco, escreve o Jorge Araújo. Se o Vasco quiser, ele é nosso, escreve o Rafael Santiago. Acre é muito Vasco, escreve o Paulo André. Fala algumas contratações ou notícias do Vasco, pede o Kevin Costa. Kevin, já descartamos o Coutinho, não vem, apesar de ter continuado no Aston Villa. Sobre o Arangues, existem negociações, existe o interesse. O Vasco tenta convencer o Leverkusen a liberar o Arangues agora. O Vasco precisava resolver seu problema agora. O Capasso já está contratado, $1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos. O Vasco busca um volante, busca um camisa 10 e um ponta esquerda. Sobre Caio Jorge, estou conversando aqui com o empresário dele para trazer mais informações. Feira de Santana, na Bahia, Vasco, escreve o Júnior Zero. Bruno Henrique, ex-volante do Palmeiras no Vasco. Vamos lá, Carlos. Carlos Ribeira, quem pergunta. O Bruno Henrique já viveu um momento muito ruim no Al Ittihad. Ele inicia a temporada atual, só para vocês entenderem, na Arábia Saudita, a temporada é como na Europa, ela começa em agosto e vai terminar no mês de maio. O Bruno Henrique começa a temporada como reserva, o técnico português decidiu que era o último ano de contrato, vou deixar o Bruno Henrique de lado, preciso fazer uma reformulação. Inclusive, ele contrata um jogador para a posição do Bruno Henrique. O cara não vai bem, o Bruno Henrique, depois que assume a condição, que reassume a condição de titular, faz com que o Al Ittihad melhore pra caramba. O time acaba de ser campeão da Supercopa lá, venceu inclusive na semifinal o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, e o Bruno Henrique vai terminar a temporada em alta, tá? Se vai renovar o contrato ou não, essa é uma pergunta que precisa ser respondida pelo próprio jogador, ele tem evitado falar sobre o assunto, mas vai depender do Bruno. Ele tem a faca e o queijo na mão. Se ele quiser assinar um pré-contrato com qualquer clube brasileiro, para chegar em julho, ele assina. Se não, ele pode renovar o contrato no Al Ittihad. Certamente o time saudita vai tentar a prorrogação, porque ele está jogando muita bola por lá, tá? Fala para nós do novo zagueiro do Vasco, escreve o Terno Ramos. Terno, não, Temo Ramos, no caso, né? Eu não conheço o Capasso, não vi o Capasso jogar. Consultei o Bruno Garcês, acabei de mostrar o áudio, ele estava contando que trata-se de um zagueiro muito firme, rápido, bom no jogo aéreo. O grande problema dele é a capacidade de construção de jogada, não é um zagueiro que inicia jogadas e tal, mas é aquele cara mais sorte, mais rebatedor, que dificilmente vai ser driblado, tá? O Muriaé, Minas Gerais, tá o Rogério. Lelê é do Vasco ou não? Deixa eu ver se eu já tenho a resposta. Consultei aqui uma fonte minha no Voltaço, ainda não respondeu, tá? Deixa eu ver se visualizou pelo menos. Está gravando áudio. Está gravando áudio. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa sobre o Lelê. Chegou a resposta de uma pessoa, 2 áudios de uma resposta do Volta Redonda. Eu perguntei sobre Lelê. Se o atacante pode pintar no Vasco da Gama. No momento em que Matheus se manifesta. Tá. Flávio Horta, que é o presidente do Volta Redonda. Eu acho que é mais fácil até pôr o áudio dele, porque aí eu acho que fica mais... Eu mandei mensagem para o Flávio Horta, que é o cara que comanda o Volta Redonda, tá? Peraí. Fala, meu amigo, tudo bem? Cara, eu passei o dia inteiro respondendo isso. Eu posso te garantir que não teve nenhum contato oficial, nem extraoficial de proposta, pelo menos com o Volta Redonda não teve. Entendeu? É o que eu falei, a gente viajou junto com o Vasco agora, a gente foi voltando no mesmo voo que eles. Claro que a gente teve conversa informal, mas nada específico do Lelê. Eles perguntaram, cara, fala um pouco do time de vocês, características de atletas, e a gente perguntou deles também, de atletas que poderiam ser úteis pra gente num possível segundo semestre, mas não teve nada além disso. Beleza. Então, acho que está bem explicado, né? Esse é o Flávio Horta, é o presidente do Volta Redonda, é o cara que cuida de todo o departamento de futebol, admitindo que, inclusive, os caras viajaram, foram para Cariacica e voltaram juntos, e que se conversou de forma bem aleatória, mas nada a respeito especificamente sobre o atleta. Muito obrigado. Obrigado. Esclarecimento importante. Só quem é Vasco de verdade senta o dedo no like, escreve o Jean Paulo. Fala, Nicola, é verdade que o Vasco fez proposta oficial pelo volante Gregory? Márcio, eu estou tentando descobrir isso, eu já mandei mensagem para o empresário dele. Deixa eu mandar mensagem para o outro empresário. O Gregory tem 2 representantes, o Pitombeira e o Edson Codor, que é o mesmo empresário do Dorival. Edson, boa noite. Tudo em ordem por aí? 2 coisas. Uma, alguma novidade
ao Dorival. 2. Vasco procurou pelo Gregory. Vamos lá. Só para tentar apurar direitinho para vocês, tá? Na pior das hipóteses, no vídeo de amanhã cedo eu trago todos os detalhes do futuro de Luiz Araújo. Estão perguntando de Vasco, estão perguntando de Palmeiras, de São Paulo. Tem muita questão. Mais um perguntando sobre Luiz Araújo no Vasco. O Luciano FX. Vou responder isso, prometo. O Alan Lima. Bruno Henrique, ex-Palmeiras, foi realmente oferecido ao Vasco. A informação é de que ele foi oferecido para o Vasco, para o Internacional, entre outros clubes brasileiros. Os contatos teriam partido do pessoal da UTB, que não confirma a informação. Tá? E eu acho que essas sugestões devem ter sido feitas durante o ano passado, quando ele ainda não era titular. Hoje, nesse atual momento, estou para te dizer que o Bruno Henrique virou uma peça importante no clube. Tá? Vasco, 1000 curtidas no canal do Nicola, escreve o Jean Paulo. Boa. Souza pode pintar no Vasco? Eu te diria que existe uma boa chance. Não agora. Souza vive os últimos meses do contrato no Besiktas. Para metade do ano, eu acho bem natural. Deixa eu até mandar uma mensagem para um assessor um dos assessores do... Tudo em ordem por aí. Fiquei maluco. Vamos ver aqui se a gente consegue alguma coisa para vocês sobre o Souza, tá? Chegou mensagem aqui de áudio. Estava perguntando sobre Gregory no Vasco e Dorival Júnior, se tem alguma novidade. Chega um áudio aqui, deixa eu escutar o áudio, dependendo do conteúdo, eu conto para vocês. Já várias novidades a gente trouxe hoje, hein? Tá pensando. Oi, João. Dorival está em Florianópolis. Por enquanto, só especulações. Sobre o Gregory no Vasco, o Edson Codor está contando que quem está cuidando dessa situação mais próximo é o Pitombeira. Ele tentou contato com o Pitombeira, ainda não teve resposta. Assim que ele tiver algum feedback, ele me conta, tá? Então, eles são parceiros. O Gregory tem o Pitombeira e o Edson Codor como parceiros. O Codor já tinham perguntado para ele foi atrás do Pitombeira, ainda não teve resposta. Assim que tiver, me conta. Vamos lá. Que mais? Nicola, até quantos estrangeiros podem jogar? 5. E jogar é o seguinte, Vasco está no limite, não vejo falar em jogador brasileiro. Rodrigo, vamos lá, só para vocês entenderem. Nenhum clube brasileiro pode atuar em campeonato estadual, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro com mais de 5 atletas. E a palavra certa não é atuar. Não pode relacionar para uma partida. Então, assim, se você tem 11 atletas titulares e mais 12 reservas, você tem uma relação de 23. Nessa relação de 23, você só pode ter 5 estrangeiros. Vou citar o exemplo do São Paulo. O São Paulo tem 8 estrangeiros no elenco. O Ferrarese se machucou, são 7. Tá? O São Paulo pode relacionar 5. Ou seja, ele tem que cortar até do banco de reservas 2 estrangeiros por jogo. Tá? Deixa eu só ver direitinho quais são os gringos do Vasco. Quer ver? Puma Rodrigues, 1. Quem mais? Puma Rodrigues, né? Aí tem o Capasso, que virou o segundo. Deixa eu pegar mais. Capasso, Puma Rodrigues. Galarza, mas o Galarza não vai ser utilizado com o Orelhano. Tá. Então são 3 na teoria, né? O Vasco ainda tem margem para contratar. Capasso, Puma Rodrigues e o Orelhano. São 3. Tem mais 2 ainda. O Galarza, se não for relacionado, acho que não é motivo para crise, para guerra, nem nada disso. Vocês concordam? Acho que fica tranquilo.